Semana passada nós falamos sobre propriedade. Sim. E não tem como falar de propriedade e depois não falar de posse, né? Por quê? Muitos acham que tem a propriedade e na verdade não tem. Eles só têm somente a posse. Mas a posse é legislada no Brasil? Ela é fundamentada, ela tem o seu artigo próprio no Código Civil? Sim, ela tem. Então, ufa, calma. Você falou que eu não tenho a propriedade, mas eu tenho a posse. Tá, então me explica o que eu tenho. Vou te explicar. No artigo 1196 do Código Civil, ele diz o seguinte: considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Essa é a definição no Código Civil de posse. Mas eu vou trazer um conceito um pouquinho melhor para você entender, assim, menos técnico, para você saber o que você tem posse. Posse é o poder que alguém tem sobre coisa. Coisa? O que é coisa? Né? O mineiro tem muita coisa de falar assim, né? Aquele coiso lá, tá coisado a coisa, né? É a verdade, não minto. Coisa, em direito, equiparada a bem, né? O que é bem? Casa, veículo, celular, utensílios domésticos e assim segue. Isso é considerado bem em direito, equiparado a coisa. Também a posse é conhecida como a manifestação por uma pessoa ou demais pessoas de algum ou de alguns poderes de proprietário. Lembra quando lá atrás eu falei sobre propriedade? Quais eram os direitos que o proprietário tinha? A posse, ela te dá alguns parecidos, né? Mas não se equipara a todos os direitos de quem é proprietário. Exemplo, para ficar mais claro para você. A empresta o veículo a B. O que o B pode fazer com esse veículo? Ele pode usufruir, ele pode passear, mas ele não pode vender, porque a propriedade não é dele. Como que ele vai vender aquele veículo se a propriedade não está nele? O documento lá de rodagem ou aquele documento de propriedade do veículo, uns chamam de DUT, outros chamam de documentos de transferência, não tem o seu nome, que é o possuidor, né? Tem o nome do proprietário. Quem pode assinar somente aquele documento? O proprietário do veículo. Tá, você conceituou, você deu um exemplo, mas como que nasce a posse? Como eu consigo a posse de algo? De duas formas. Através de um ato ilícito, né? Ou através de um ato de apropriação de alguma coisa sem dono. Um exemplo, aquele terreno, você vai na prefeitura, verifica, não tem dono, ele está lá de qualquer jeito, o mato está crescendo, está todo abandonado, e aí você começa a apropriar daquele imóvel, daquele terreno. De que forma? Cuidando dele, né? Capinando, faz uma cerca, chega na prefeitura, depois de algum tempo começa a pagar o IPTU, você começa a cuidar daquela posse, né? Sem dono, não sabem de quem é aquele terreno. E também tem a forma ilícita da coisa. De que forma? Furto e roubo, né? É uma forma ilícita de você conseguir uma posse, tá? Como surgiu a natureza jurídica da posse? Isso daí é muito importante, principalmente para os estudantes de direito. Isso daí cai muito em prova, tá? Cai muito em prova de OAB, cai muito em prova de Ministério Público, de magistratura. Então vamos lá. Qual a teoria que a gente segue aqui no direito brasileiro? A teoria é objetiva. Por quem? Por Rudolf von Ehring, que ele diz o seguinte: a posse existe pelo simples controle material da coisa. Coisa igual a bem. Contato, proximidade física, tá? E dispensando-se a intenção de agir como proprietário. Você vê como a posse está sempre ali próxima da propriedade, mas são coisas diferentes. A discussão entre propriedade e posse no Brasil, eu vejo, é uma linha muito tênue, muito fina ali. Eu trouxe alguns programas atrás, um negócio que me chamou muito a atenção na minha especialização, foi um professor meu que me disse o que Miguel Reale falava sobre posse e propriedade, né? Ele definia ele como um deus jano bifronte,
né? O que é o deus Janus bifronte? É aquele deus que tem duas caras. O deus Janus, ele tem duas caras. Por que bifronte? Um olhar é para propriedade, outro olhar é para posse. Então, para você ver como o nosso direito brasileiro, ele considera um olhar para propriedade e outro olhar para posse, um deus bifronte, né? Um Janus bifronte. Marca isso que vai ficar fácil para você entender. O que pode ser objeto de posse? Móveis. O que é bem móveis? Carro, celular, eletrodoméstico, imóveis. Apartamento, terreno, casas, isso são imóveis. Qual a classificação da posse? Eu vou trazer duas hoje. Na próxima semana, como é extensa, eu vou trazer as demais. Mas eu vou trazer duas classificações muito comuns, que é a posse direta, é aquela exercida para quem tem o poder sobre contato físico com o bem. Olha, eu tenho a posse dessa caneta aqui, olha, eu estou tendo contato físico com o bem, né? E a posse indireta é quando o proprietário transfere a posse a outrem, mas continua mantendo relações jurídicas com o bem. Um exemplo, contrato de aluguel. O proprietário aluga o imóvel, ao celebrar o contrato de aluguel, ele entrega a posse àquele locatário, né? De que forma? Com a entrega das chaves. Mas de quem continua sendo a propriedade? Do locador, né? Do locador. O que o locatário somente tem? Ele tem a posse, você não tem a propriedade do imóvel que você aluga, você só tem a posse, né? Lembra que eu falei lá atrás, em propriedade, que a qualquer momento o proprietário do imóvel pode pedir, num contrato de locação, pode pedir aquele imóvel? Lembra-se disso que eu falei lá em programas atrás? Né? Não tem como você falar de... Por que eu estou sempre lembrando de propriedade? Porque não tem como você falar de posse sem falar de propriedade, né? Você tem que estar sempre indo e voltando.